Olá, eu me chamo Eliane Leal, sou terapeuta. Bem-vindos ao canal Abusos Nunca Mais. Hoje eu venho trazer aqui um breve relato sobre o que eu passei na infância com pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista. Lembrando que esse canal, ele não é válido como diagnóstico, tá? É apenas como serve de alerta, né, para ajudar outras pessoas que estejam passando pelas mesmas situações. E lembrando que pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista pode ser pai, pode ser mãe, pode ser uma tia, pode ser um irmão, pode ser um amigo, uma amiga, né? Independente que seja da família ou não, né? Então qualquer pessoa pode ter esse transtorno de personalidade narcisista e precisa se encaixar nas características, né, de pessoas com personalidade narcisista. E eu estou aqui apenas para trazer algumas experiências que eu vivi, né, e que pode servir também como uma motivação para ajudar outras pessoas, tá? Então, o que eu passei na infância foi em relação a uma tia, que eu tive que morar com a minha tia, porque a minha mãe casou de novo. Casou não, na verdade, fui morar com uma outra pessoa, teve uma filha com ele e eu fui obrigada a morar com a irmã desse meu padrasto, que era narcisista. Eu digo era porque ela já faleceu. E tive que passar por muitos abusos, né, infantil, porque na verdade eu fui morar com ela entre 7 e 8 anos e fiquei até os 14 anos. E lá passei por todo tipo de abuso, né? Lá ela me obrigava a fazer tudo na casa. Ela tinha 2 filhos, mas os filhos dela quase não paravam em casa e eu que tinha que fazer tudo na casa. Eu tinha que fazer minha comida, eu tinha que cozinhar para ela, eu tinha que lavar minha roupa, eu tinha que cuidar de tudo. E ela simplesmente ela não fazia nada. Ela ficava na cama o dia todo vendo televisão ou então dormia o tempo todo, né? E eu passei por isso muito tempo. E a minha tia, ela era também muito invejosa, né? Ela tinha inveja do meu relacionamento com a minha mãe, que gostava muito da minha mãe, né? Eu tinha até uma codependência dessa minha mãe, que também era narcisista, mas eu não convivi muito com ela diretamente, mas tudo que ela fazia em relação a mim era para benefício próprio dela mesma. E ela se encaixava também nas características de pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista. E aí eu fiquei ali, né, sofrendo todos os abusos. Ela proibiu de eu ver minha mãe, porque eu tirei nota baixa numa matéria e não contei para ela, porque senão ela ia me proibir de tirar férias na casa da minha mãe, que era o único tempo que eu tinha para ficar perto da minha mãe, era na época das férias, né? E aí eu ocultei, eu não falei nada para ela, só falei quando voltei. E aí ela proibiu de eu ver minha mãe, né? Por causa disso. Então era tudo que ela queria, uma desculpa apenas, porque ela tinha inveja, né, do meu relacionamento com a minha mãe. Ela queria que eu gostasse dela como eu gostava da minha mãe. E ela às vezes jogava indireta. Poxa, você tem esse carinho todo com a sua mãe, mas eu não vejo esse carinho por mim, né? Tudo ela comparava. Então isso era um tipo de inveja que ela tinha, né? E aí ela fez tudo para me prejudicar, mas eu sempre pedi a Deus, né, uma saída. Na época, como minhas amiguinhas da escola eram católicas, eu também, né, passei a seguir o catolicismo, ir para a igreja e tinha muita fé em Deus, né? Eu acho que o temor de Deus já nasce com a gente, né? Aquele temor de Deus me levou para aquela igreja e eu pedia sempre a Deus um direcionamento, uma saída, porque eu não conseguia sair dali, não tinha quem me tirasse dali, porque a minha mãe não fazia nada para que mudasse aquela situação, né? E eu também não podia esperar nada dela, né? Sendo que ela era narcisista e eu não sabia na época, né? Eu era uma criança, não sabia o que acontecia,
que estava acontecendo, eu só me culpava, achava que o problema estava em mim, mas na verdade eles incutiam isso na minha cabeça para que eu acreditasse, né? E, enfim, até que um dia eu na escola acabei perdendo a chave de casa, né? Porque eu levava a chave, porque ela dormia, ela só acordava 3 horas da tarde, eu estudava de manhã, chegava entre 12h30 e 1 hora. E eu tinha que ter, né, aquela chave para poder entrar, porque senão se eu a acordasse, nossa, o mundo vinha abaixo, né? Porque às vezes ela acordava com mau humor, eu achava até que também ela tinha transtorno bipolar também, porque cada dia ela acordava de um jeito, uma hora ela acordava bem, outra hora ela acordava, parecia que queria matar um na frente dela. E se a gente acordasse ela fora da hora, né? Se ela não acordar sozinha, era pior ainda. Então, como eu não achei a chave, né? Eu rodei o colégio todo, colégio enorme, e eu não achava de jeito nenhum aquela chave. Então eu parei, olhei para mim mesmo e me perguntei: ou eu voltava para aquele lugar e continuava apanhando, ou era o momento de eu me libertar, de eu sair daquela situação, porque eu não aguentava mais, né? Era a reta final ali. Então eu só tinha duas saídas. Ou eu seguia em frente, ou eu voltava para a mesma situação dolorosa. E eu resolvi não voltar para lá, né? Uma amiga minha me ajudou, fui para casa dela, ela até morava com a tia também, mas a tia dela era muito boa para ela. Só que eu fiquei lá o dia todo, só que eu não pude continuar lá porque eu era menor de idade. Ela teve que me levar para casa dessa minha tia de volta. E chegando lá, realmente, ela me maltratou muito, né? Me bateu na cara, falou que eu não ia ser feliz longe dela lá, ia ser muito pior na mão do meu padrasto lá com a minha mãe, ia ser bem pior e que ela ia ter o prazer de me ver sofrer, né? Porque são assim que eles fazem, né? Porque é assim, né, que eles agem, né, nessas circunstâncias. Eles ficam muito furiosos quando se sentem rejeitados. E como eu não voltei mais para lá, aquilo ficou bem nítido que eu não queria mais ficar com ela. Então ela ficou furiosa, né? Ela realmente mostrou quem ela era de fato. Na verdade, ela sempre se mostrou quem ela era. E naquele dia ela se revelou totalmente, porque aquelas palavras falaram mais do que qualquer atitude, né? Então, somando aquelas palavras com todas as atitudes dela, é como se a máscara ali tivesse caído, né? Então, dali, né, ela pediu para minha prima, que era filha dela, que também não parava em casa, porque ninguém aguentava ela do jeito que ela era. E o que aconteceu? Eu fui para casa da minha mãe e chegando lá, a minha mãe falou que não podia ficar, porque senão, né, o casamento dela não ia para frente, não ia dar certo, que eu ia estragar a vida dela. E aí eu fui morar na casa da minha outra tia, que era uma conhecida da minha mãe, né? E era uma pessoa muito boa, muito generosa, e que na verdade não era irmã dela de sangue, era como se fosse. E lá eu fiquei, porque ela não tinha uma filha, ela só tinha um filho. Ela gostaria muito de ter tido uma filha. Eu acho que ela perdeu essa filha assim que ela engravidou, né? E ela tinha o sonho de ter uma filha, e eu tinha 14 anos, então ela ficou ali comigo e me tratou como uma filha, né? Ela era uma pessoa muito boa, muito generosa, era uma pessoa assim que me ensinou muitas coisas boas, né? E tinha muito amor, né? Era uma pessoa muito amorosa, muito carinhosa, e graças a Deus, né? Essa pessoa, ela
fez com que eu me tornasse uma pessoa que não guardasse mágoa, né? Uma pessoa que não fosse rancorosa, né? Uma pessoa mais generosa, uma pessoa que soubesse perdoar, né? Com a nossa, utilizando sempre a nossa fé, né? Porque é a nossa fé em Deus que traz essa capacidade de perdoar o outro, né? Por tudo que a gente passou. E na verdade tudo que a gente passa é um aprendizado. Eu até agradeço essas pessoas por ter passado por isso, porque com isso eu aprendi muito, né? E não estaria aqui para passar essa experiência aí para vocês, né? Porque tudo é um aprendizado. E Deus está sempre ali, né? Enviando seus anjos para nos proteger, para nos guardar. E Ele me mostrou o caminho, né? Que era a hora de eu sair daquela situação, porque tudo tem um limite, né? E a gente precisa saber qual é o nosso limite. E para isso a gente precisa entender qual o momento certo para que a gente saia dessa situação, né? Então foi isso que aconteceu, meus queridos. Então a gente precisa entender que a gente tem capacidade, sim, de transformar a nossa vida, que depende da nossa atitude. Às vezes Deus permite certas coisas para que a gente tome uma atitude, né? Aquela chave ali não foi em vão. Eu encaro aquilo como algo divino. Aquilo foi algo que aconteceu para que eu, né, eu olhasse assim para mim e me perguntasse: e agora? Para onde você vai? Você vai voltar lá para a mesma situação ou você vai transformar a sua vida, né? Ou você vai, né, dar o pontapé inicial para uma nova oportunidade que você sempre quis. Então, a decisão foi dar essa nova oportunidade e eu não me arrependo, né? Porque tudo mudou na minha vida, tudo se transformou e eu encontrei uma pessoa boa, uma pessoa que realmente, né, me mostrou verdadeiro amor de mãe, com carinho, e sou grata a Deus por ter conhecido essa pessoa, porque Deus envia anjos em forma de gente. Desculpa, gente, que eu tô meio agripada e tá... Às vezes me vem um pigarro aqui. Mas, enfim, é isso. Então, a gente precisa aprender com as situações, né? E às vezes, muitas das vezes a gente aprende no sofrimento, né? nas situações difíceis, né? E isso acontece para a nossa própria evolução. Então, que a gente possa ser grato por tudo que a gente passou, né? Essas pessoas, elas tiveram de alguma forma, elas vieram para nos ensinar alguma coisa, né? Na verdade, eu era codependente, né? Codependente da minha mãe. Eu tinha baixa autoestima, eu não me conhecia, eu não me valorizava e por isso essas pessoas abusaram de mim, porque eu era codependente. Eu não, a partir do momento que eu comecei a tratar isso, eu comecei a me libertar. Mas enquanto eu achava que o problema não estava em mim, eu acabava atraindo isso para mim, né? Pessoas vinham até mim e eu não conseguia identificar, porque eu não sabia o que estava acontecendo, né? Então eu acho que as pessoas às vezes, né, culpam muito a outra pessoa, né? Mas na verdade a gente precisa também se curar, porque quando a gente se cura, a gente também dá um basta, a gente acaba impondo limites, né, em relação ao outro, né? Daqui você não passa, daqui eu só permito que você chegue até um determinado ponto, daí você pode ir parando, entendeu? Então é assim que acontece, quando a gente se conhece, quando a gente se valoriza. E eu não me valorizava porque era codependente, achava que a culpa estava sempre em mim, que eu
realmente eu para fazer alguma coisa eu dependia sempre do outro, da validação, né? De alguém estar mandando, de, de, de você se sentir forte em relação ao que o outro diz para você e não do que você realmente quer fazer, né? Então eu sempre dependia do que o outro falava para mim. Então a minha mãe era assim, né? Você vai fazer isso, você vai para casa de fulano, entendeu? Então eu não era respeitada pelo que eu sentia, porque tudo que eu achava que tinha que ser, né, dependia do que ela queria que eu fizesse, né? Então eu estava sempre à espera do que ela queria que eu fizesse em relação ao benefício próprio dela. Então isso foi muito ruim para mim durante muito tempo, mas eu consegui me libertar, né? Graças a Deus dessa tia. Eu passei por uma situação muito difícil, passei por vários abusos, né? Ela me batia, mas Deus foi maior na minha vida, né? A minha fé. Então, se vocês estão passando por qualquer tipo de abuso, tenha fé, peça a Deus direcionamento, porque Ele vai te mostrar o caminho para que você saia dessa situação. E quando Ele te mostrar o caminho, a decisão vai ser sua. Deus nos dá o livre-arbítrio, mas Ele nos mostra o caminho. Mas a decisão será sempre sua. Tá, meus queridos? Então, esse é um relato aí para vocês sempre terem fé, confiar em Deus e se amarem, se valorizarem, se respeitarem, saberem que vocês são bênção, que Deus fez, né, seus filhos para serem abençoados, para terem vida com abundância, né? Então, que vocês possam se valorizar, se amarem, né? Sempre em primeiro lugar, né? Claro que a Deus em primeiro lugar, mas que depois vocês possam sempre olhar para si com mais amor, com mais carinho, porque a palavra de Deus fala que a gente deve amar ao próximo como a ti mesmo. Então, vocês precisam se amar em primeiro lugar para depois amar o próximo, né? Então, se você não está bem com você mesmo, como você poderá amar o próximo? Né? Então, fica aí essa experiência de vida que eu passei. Espero ter ajudado de alguma forma. Se vocês não conheciam o canal, né? Espero que vocês deem aí o seu joinha para ajudar e também, né, ativar o sininho lá, porque em breve eu farei aí outros vídeos para estar aqui compartilhando e ajudando pessoas que passam por situações, né, de abusos com pessoas que têm esse transtorno de personalidade narcisista. Tá bom? Então, eu agradeço a presença de todos e que vocês possam, né, vocês que estão passando por a situação, digam sempre para vocês todos os dias, acima de tudo, né, com muita fé em Deus, que para minha vida, abusos nunca mais. Nunca mais passarei por abusos, porque agora eu me conheço, porque agora eu sei o valor que eu tenho, né? Que Deus me fez forte e eu jamais passarei por isso novamente, tá? Por isso que eu coloquei aí o nome do canal aí, Abusos Nunca Mais. Tá bom, meus queridos? Então, sejam bem-vindos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.